Pessoal, meu nome é Maria Júlia Todaro, eu sou estudante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Participei do programa PIBIC com bolsa pela Fundação Araucária, por meio do Centro de Ciências Biológicas da Saúde de Cascavel, Paraná mesmo. O título do meu trabalho é O efeito da oleotilonamida na atividade da colinesterase esplênica e na glândula adrenal de ratos Whisters expostos ao medo condicionado, sob orientação da professora Sara Cristina Sagai, com coautoria da Vanessa Marielle, Leana Camila e Heloísa Carolina. Esse estudo busca entender os efeitos de novas drogas anti-inflamatórias, como o óleo tolonamida, que pode minimizar sintomas relacionados ao estresse e ao medo, avaliando suas ações em órgãos como o baço e a glândula adrenal. Para simular um transtorno neurodegenerativo, foi utilizado o modelo experimental de indução ao medo condicionado, por meio do uso da caixa de Skinner, tradicionalmente usada em modelos experimentais de medo condicionado. Basicamente, como o próprio nome já diz, condiciona o animal aos sintomas psíquicos de medo. Então, como essa caixa funciona? Primeiramente, o animal é introduzido à caixa e deixa por um tempo até ele se ambientar, explorar os ambientes e se acostumar com o ambiente. Após um tempo, nós damos choques às patas desse animal e avaliamos o tempo de congelamento dele, ou seja, o tempo que o animal fica estático, a não ser pelo movimento respiratório. Então, ele não mexe nenhum músculo, ele apenas respira e a gente avalia esse tempo de congelamento. O tempo de congelamento significa se esse animal sentiu ou não medo como reação ao choque na pata. Após um tempo, esse animal é reintroduzido à caixa de Skinner e nós não damos mais choque nas patas dele, porém nós avaliamos o tempo de congelamento novamente desse animal. Se esse animal fica um tempo congelado, significa que ele tem essa memória do medo, que anteriormente foi construída. Isso tudo porque acredita-se que alterações a nível encefálico, né, sistema nervoso central, produzem complicações sistêmicas, principalmente em órgãos que participam do sistema inflamatório, visto que são doenças de neuroinflamação, né, como o baço e a glândula adrenal. Segundo essas mesmas hipóteses, essa modulação é via nervo vago, através da atividade colinérgica, ou seja, através do neurotransmissor de acetilcolina. A busca por novas drogas anti-inflamatórias, como a olitolonamida, devem ser investigadas como potencial terapêutico para minimizar os sintomas, né, relacionados ao estresse e ao medo. O objetivo dessa pesquisa, então, foi avaliar o efeito terapêutico da olitolonamida em órgãos como o baço e a glândula adrenal, quantificando as concentrações das enzimas colinesterases, né, acetilcolinesterase e butirilcolinesterase, que participam da via colinérgica, ou seja, que participam da degradação do neurotransmissor acetilcolina, em ratos Whistler submetidos ao protocolo de medo condicional. Essa pesquisa, então, é de caráter experimental e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ético no Uso de Animais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, através do Protocolo 2021. Esse estudo, então, utilizou 16 ratos Wistar, divididos em grupos de controle e tratamento, com a droga terapêutica e também com a droga placebo de solução salina, ambas aplicadas de modo intraperitoneal nos animais. Após a parte experimental, né, de indução ao medo e de aplicação das drogas terapêuticas ou droga placebo, os animais foram eutanasiados e foi coletado o baço e a glândula adrenal para a posterior dosagem das enzimas. Então, as enzimas escolhidas nesse trabalho foi a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase. E a quantificação foi feita através do método de Elmo, com algumas alterações necessárias, né, por conta do laboratório, né? E essa, para análise estatística, né, para nós avaliarmos os dados, foi utilizado um software Gram Prisma com os testes de ANOVA e teste Tukey. Essa figura 3, então, é uma ilustração, né, do preparo das amostras para a posterior análise, como nós armazenamos as amostras e também como é feito a preparação para a análise posterior. Em relação aos resultados, né? A administração da droga terapêutica, né, da olitolonamida, demonstrou um efeito modulador da atividade butirilcolinesterase no baço, né, sugerindo que a OE, então, desempenha um papel na regulação da resposta inflamatória colinérgica, ou seja, ela consegue modular a atividade colinérgica da butirilcolinesterase, conforme foi relatado por estudos já anteriores, né? Então aqui nesse gráfico, na figura 4, a gente consegue ver a atividade da butirilcolinesterase no baço, né, dos animais submetidos ao protocolo do medo, onde nós podemos observar que em alguns grupos as análises, né, foram significativas. A principal diferença está entre o grupo controle
e que não passaram por nenhum tipo de intervenção, e os grupos que passavam pelo protocolo do medo condicionado e após os testes, então receberam algum tipo de tratamento intraperitoneal, assim como demonstra a figura número 5, então, que é essa comparação entre os dois grupos. A gente utiliza um parâmetro, né, nesses testes de A9 e teste do Kay, que é um P menor que 0,05. Se a amostra tem menos que 0,05 de P, significa um resultado interessante, né? Um resultado válido. Então, aqui a gente consegue ver que animais que não receberam nenhuma intervenção e os animais que tiveram medo condicionado e utilizaram o tratamento tiveram uma redução da atividade colinérgica. Então, o tratamento com a ureia reduziu, né, significativamente a atividade da butirilcolinesterase. Os demais grupos, né, e análises não demonstraram nenhuma alteração significativa. Então, não houve alteração nos grupos de adrenal e também não houve nenhuma alteração significativa na atividade da acetilcolinesterase, apenas na butirilcolinesterase. Então, nós temos isso como conclusão, né? A atividade da butirilcolinesterase teve uma alteração significativa, porém a acetilcolinesterase não apresentou nenhuma alteração, nem esplênica e nem na glândula adrenal. E esse achado, né, ele pode indicar que o caminho terapêutico da modulação dessa droga, a olutronamida, passa pela via colinérgica, né, mais especificamente, então, pela modulação da butirilcolinesterase no baço. Porém, mais estudos precisam ser feitos, né, para que se possa comprovar tal hipótese. Eu agradeço a minha orientadora pela oportunidade, colegas do laboratório pela experiência compartilhada e principalmente a UniOeste e a Fundação Araucária que proporcionaram que essa pesquisa pudesse ser feita. Aqui é alguma das referências que eu utilizei para produzir a minha iniciação científica e também esse artigo. Muito obrigada a todos.